Inicia agora Proclame o Evangelho, um programa voltado para o estudo das boas novas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Produção e direção, Fábio Mazzaroto. Locução, eu, Arcade. Se liga aí, que vem Bíblia. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Proclame o Evangelho, na série de estudos que vai da criação até Cristo. Nós estamos estudando de Gênesis até Atos dos Apóstolos, uma linha dentro da Palavra de Deus que nos mostra o porquê ela foi escrita, o que Deus quer falar conosco através das Sagradas Escrituras. E nas lições anteriores nós já estudamos muitas coisas que você pode rever lá no YouTube do Proclame o Evangelho. Basta você digitar lá no YouTube Proclame o Evangelho com O maiúsculo e você vai encontrar o canal do Proclame o Evangelho. Se inscreva lá, você pode rever as outras 3 lições que já temos disponível lá. Esta é a 4ª lição. E na lição anterior nós vimos parte da criação de Deus no primeiro céu e no segundo céu. No primeiro dia nós vimos isso, que Deus é Espírito e que Ele fez separação entre a luz e as trevas. E foi tarde de manhã o primeiro dia, demonstrando para nós que todos os dias da criação de Deus são dias de 24 horas. Deus faz questão de repetir isso dia após dia da criação. Tarde de manhã é no contexto cultural judaico. O dia deles é dividido em 2 partes. A tarde, que começa às 18 horas da nossa tarde e vai até às 6 da nossa manhã, que é a tarde deles. E a manhã deles, que começa às 6 da nossa manhã e vai até às 18 horas da nossa tarde. É literalmente um dia de 24 horas. Deus já sabia que iriam distorcer aquilo que está na sua palavra, dizendo que seriam milhares ou milhões de anos a criação. A Bíblia deixa bem claro com relação a isso, dentro do contexto cultural, dentro até mesmo do contexto linguístico. A palavra não pode ser traduzida por milhares ou milhões de anos, ok? Nós vimos também que no segundo dia, Deus criou uma camada de água que envolvia a terra. Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Colocou no meio uma expansão, um firmamento. Ou seja, havia toda uma camada de água que envolvia a terra e criava um ambiente único, um ambiente com muito oxigênio e um ambiente com um clima bem equilibrado, semelhante a uma câmara hiperbárica. Nós iremos estudar mais para frente onde é que foi parar essa camada de água, o que aconteceu com ela. No terceiro dia, nós vimos que Deus falou e fez com que surgisse a porção de terra seca, certo? Nesse terceiro dia surgiu o continente, isso mesmo. Nós falamos já no vídeo anterior, na lição anterior, que o planeta Terra havia só um continente, conhecido posteriormente pelos cientistas que colocaram o nome de Pangeia. É só olhar para o mapa mundi e você vai ver que o Brasil encaixa debaixo da África e assim por diante, formando um único bloco de terra. Ainda nesse dia, nós vimos que Deus criou todas as plantas que nós conhecemos, cada uma segundo a sua espécie, que desse fruto com a semente dentro dele que fosse reproduzir a mesma espécie. E assim foi. Ou seja, um pé de limão vai dar limão, um pé de abóbora, abóbora, e assim por diante. Deus já criou, cada um vai se produzir conforme a sua espécie. Depois, no 5º dia, nós vimos que Deus criou os luminares, o luminar maior para iluminar o dia e o luminar menor para iluminar a noite. Vimos que Deus também criou as estrelas nesse dia e colocou elas no céu. Isso nos mostra que Deus é onipresente e que Deus é onipotente. Imaginou só? Em menos de 24 horas, Deus criou o universo que o homem está pesquisando e não sabe qual é o fim deles. Muitos afirmam que não tem fim. Isso demonstra que Deus é infinito. Ou seja, outro atributo de Deus que nós vemos aí. Então, nesse dia, Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas, todos os outros planetas, todas as outras galáxias, tudo que você possa imaginar que exista
no universo que você pode contemplar um pouquinho melhor à noite, já que durante o dia o sol ofusca a visão do universo, não é mesmo? Por causa da nossa atmosfera. Isso também Deus colocou para dias, meses e anos a lua e o sol. Nós nos guiamos por ele, não é? Depois nós vimos aí no quinto dia que Deus criou o quê? Deus criou os peixes, as aves, os animais marinhos. E nós fomos acabar lá no sexto dia, onde Deus criou os animais domésticos e os animais selváticos, né? Os animais que conviveriam com o homem e os animais que não conviveriam com o homem. E eu acabei falando que Deus também criou os dinossauros, de fato, né? No sexto dia, que nós paramos, vimos a metade da criação no sexto dia, certo? Deus criou os animais selváticos e também criou os dinossauros. Os répteis nada mais são do que dinossauros. A palavra dinossauro foi criada em 1841 ou 42 por um cientista inglês, e a palavra é do grego. Deinos significa terrível e sauros, lagarto. Um lagarto terrível. O que é um lagarto? É um réptil. Vamos dar continuidade então ao estudo da palavra de Deus. Nós paramos ali no versículo 26. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. O verso 26 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui fala que Deus fez o homem, né? Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Note aí, façamos está no plural, certo? Mas qual é a imagem de Deus? Ela é física? Ela é material? Ela é espiritual? Como é que é a imagem que Deus colocou, a semelhança que Deus colocou no homem? Onde ela está? E para nós entendermos um pouquinho mais isto, nesse versículo aqui também está escrito passamos, está no plural. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus que existe em três pessoas. Como o judeu tem um método literário, né? Ele conta resumidamente a história e depois ele volta para dar os detalhes. E isso acontece aqui na Bíblia também. Por isso nós vamos pular para o capítulo número 2, onde eles dão aqui, no caso Moisés, inspirado por Deus, dá os detalhes da criação do homem, para que nós saibamos de fato qual é a semelhança que nós temos com Deus, ou tínhamos, certo? Gênesis capítulo 2, o versículo 4 diz assim, o 4 até o 6 nós iremos ler agora. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Deus aqui explica a condição climática da terra nesse sexto dia. Diz que não havia chuva, não tinha chuva, não existia chuva. Lembra, tinha uma camada de água que envolvia a terra. Como é que Deus fazia para regar a terra? Era tipo um vapor, um orvalho, uma neblina que subia e regava a terra. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha só, qual é a matéria-prima que Deus usa para criar o homem? O pó da terra. Anteriormente Deus falava e as coisas aconteciam. Com a sua fala ele criava. Agora ele pega a terra, né, faz nela um boneco de terra. E como é que Deus dá vida para esse boneco aqui feito na terra? Diz o quê? Que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Qual é a semelhança que o homem tem com Deus? Ela estaria onde? No
espírito. Lembra lá no começo que Deus é espírito, a mesma palavra para sopro e para espírito é ruach, no original hebraico. E Deus então sopra no homem o seu espírito, ok? E ele dá continuidade aqui, vamos continuar vendo aqui mais um pouquinho, né? Então esse é o sopro que Deus faz, aí o homem era barro, soprou o fôlego de vida, o seu espírito no homem e fez com que o homem se tornasse alma vivente, certo? Agora, o Adão aqui, no caso, ele era espiritualmente vivo e ele era a imagem e semelhança de Deus. O homem tinha, e tem ainda, né? Nós temos algumas questões correlacionadas ao nosso corpo. O nosso corpo no físico, nós temos algumas questões. Nós temos 5 sentidos, que são o tato, o olfato, a gustação, também chamado por alguns de paladar, a audição e a visão. No corpo, o homem tem esses sentidos, certo? Que comunicam com a sua alma. Na sua alma, ele escolhe, ele faz escolhas. Na sua alma, ele se emociona, ele pensa, certo? E no espírito, o homem conhece, ama, obedece e tem paz com Deus. A questão é, você tem isto hoje? Você consegue obedecer a Deus? Você de fato conhece quem é Deus? Você tem paz com Ele? Se sente amado? Sente o amor de Deus por você? Não? Nós iremos entender mais para frente o que aconteceu, que não há mais essa ligação aqui como havia com o homem quando foi criado. O homem era perfeito. Ele era ligado com Deus espiritualmente falando, porque era esta a semelhança que o homem tinha com Deus. Você sabe nesse exato momento o que Deus quer de você? Não, pois Adão sabia. O corpo, nós temos um relacionamento com o mundo exterior. A alma, nós temos um relacionamento conosco, né? Pensamos, sentimos, decidimos. E no espírito, nós temos o nosso relacionamento com Deus. Ok? Então o homem passou a ser alma vivente. Mas antes dele ser alma vivente, o que esse homem era? Nada. O que ele fez para merecer o sopro de Deus? Nada. O que ele fez para Deus pegar tudo o que ele criou e dar para ele? Nada. Nós aqui aprendemos algo muito importante, que Deus é gracioso. Isso mesmo, Deus é gracioso, é uma outra característica de Deus. Deus tem prazer em dar coisas, né? E graça é favor não merecido. É um favor que nós não merecemos. O homem não merecia nada e Deus deu a ele vida. Deus vai dar a ele o jardim, colocar nas mãos dele toda a criação para que ele cuide desta criação. Ele não tinha nada para dar em troca. Isso demonstra que Deus é gracioso. Vamos dar continuidade aqui. Versículo 8 e ao versículo 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos aqui que Deus planta um jardim, ele coloca o homem no jardim, e no meio do jardim ele planta 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Marca bem isso, que nós já vamos ver por que Deus colocou estas árvores aqui, em específico uma delas, né, no meio do jardim, certo? Nós vemos ainda aqui, né, que nós podemos entender onde é que é a localização, ok, do jardim do Éden. A Bíblia dá essa localização geográfica. Olha só, dos versos 10 ao verso 14. Diz assim, ó, saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Isto que você acabou de ouvir, né?
a Bíblia está dando localização aqui da onde era o Jardim do Éden. Esse livro foi escrito por Moisés, o livro de Gênesis, cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando ele estava lá no deserto do Sinai. Então ali fala aqui da banda do Oriente, certo? Está deixando bem claro ali, né? Aonde ficava esse local, né? Quando ele fala ali da banda do Oriente, ele está olhando lá para o lado do Iraque. É onde fica o rio Tigre e o rio Eufrates. Os outros dois nós não sabemos. O rio Tigre e o rio Eufrates fica ali na banda do Iraque, ali do Kuwait, né? Então era ali que era o Jardim do Éden. Nós também iremos saber o que aconteceu. Por que aquela região hoje é tão seca, né? É um deserto. O que aconteceu com todo aquele jardim bonito, exuberante, aqueles animais que viviam ali, além das plantas, é claro, né? Nós saberemos disso mais para frente, o que aconteceu com essas plantas, o que aconteceu com o Jardim do Éden. Mas agora é algo muito importante para que você compreenda a palavra de Deus. Até o fim dela vai ter algo importantíssimo nesses versículos aqui, do versículo 15 ao versículo 17. Deus fez o jardim, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, mas você pode ver em qualquer outra, as palavras podem mudar um pouco, mas são sinônimos. Eu vou colocar agora na versão da Bíblia Católica, a Ave Maria, Bíblia Ave Maria, certo? Nós vamos ver aqui nos próximos versículos como é que Deus fez todas essas questões. Os próximos versículos são da Bíblia Ave Maria. Então você vai notar, se você tiver uma Almeida aí, que tem um pouco de diferença, mas são sinônimos, ok? Então diz ali: mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Mesma coisa que certamente, é um sinônimo. Esta era um aviso para o homem. Deus coloca o homem no jardim para fazer o quê? Para lavrar, trabalhar, guardar, cuidar do jardim. Deus deu uma ordem ao homem: ele podia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, que é a mesma coisa, ciência e conhecimento. Então ele não podia comer do fruto desta árvore. Deus podia ter proibido ele de pular dentro do rio ali. Deus podia ter proibido ele de colocar na plaquinha, não pise na grama. Mas Deus colocou uma fruta para que o homem exercesse a escolha, ou seja, ele tinha que ir lá na árvore, arrancar a fruta, colocar ela na boca, morder, mastigar e engolir. Não dá para dizer que foi um acidente, entende? Então por isso Deus coloca uma árvore no meio do jardim. O que Deus está fazendo? Ele está colocando uma árvore lá para provar o homem se ele iria confiar em Deus ou não. Se ele iria realmente depositar a sua fé em Deus, que o fez, ele era um barro, que criou, lhe deu vida, fôlego de vida, fez um jardim, colocou ele lá, se ele iria realmente confiar neste Deus ou não, ok? Muito bem, dando continuidade aqui ao sexto dia, ainda estamos no sexto dia, vamos lá. Por que Deus faz isto com o homem? Porque Deus deu ao homem pensamento, emoções e escolha, e o homem tinha então que fazer ali uma escolha. Deus não criou robôs, ok? Gênesis capítulo 2, verso 18 ao verso 20. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o homem era perfeito. Ele tinha 100% da sua capacidade cerebral intelectual. Lembrando que até aqui não aparece morte, a não ser na questão da árvore. Se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Deus diz ali, ele iria morrer, certo?
haveria morte. Não havia morte ainda. Então o homem não tinha esse problema. Então ele era 100% inteligente. Você diz assim, mas dar nome para animal é coisa fácil. Então vai lá, você, no lugar de Adão, dá nome para todos os animais que existem hoje. Cerca de 8 milhões de espécies. Né? Mais ou menos um milhão assim que não são derivados assim de uma raça de animal. Você conseguiria dar nomes que não existem ainda, e no dia seguinte você tem que lembrar eles, de todos os nomes, sem usar seu smartphone, sem usar um caderninho, sem usar máquina fotográfica, nada. É disso que nós estamos falando. E em poucas horas dar esses nomes, como foi que aconteceu aqui com Adão. Isso aqui tudo ocorre no 6º dia. Não levam semanas para acontecer. É coisa rápida. Demonstra para nós que Adão era um homem extremamente inteligente, capaz, perfeito nesta área, na área cognitiva dele, na área de inteligência. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Versículo 21 ao versículo 22. Não tinha uma ajudadora, né? Alguém que pudesse lhe ajudar, uma mulher no caso, né? Ele via que os animais tinha o macho e a fêmea, e aqui só tinha ele, né? Não tinha alguém com que ele podia se formar, vamos dizer assim, um casal. Versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E a costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o para junto do homem. Olha só, Deus faz aqui, Deus cria a mulher. Em termos práticos é um primeiro clone, só que é um clone feminino do homem. Ela também era perfeita, como ele, geneticamente, né? E a palavra ajudadora, no original ali, ou adjuntora, é alguém que está ao lado, que lhe corresponde, que encaixe com ele. Deus tirou, por isso, da costela, para estar ao lado, não da cabeça, para que conduzisse o homem, nem do pé, para que fosse pisoteada por ele, como muitos acabam falando, né? Isto é muito importante, né? A mulher é o oposto do homem, é a genética feminina, mas ela é um clone, né, na versão feminina do homem. Agora olha no verso 23, o que é que foi que impressionou o homem quando ele olhou para a mulher? Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Algumas versões vão trazer varoa, porque do varão foi tomado. É uma palavra um pouco mais antiga para falar de homem e mulher. O que acontece aqui, o que mais impressiona o homem quando ele vê a mulher? Ele diz que é osso dos seus ossos. Ele se impressionou porque ela era parte dele. E nós cuidamos do nosso próprio corpo, né? Aqui é instituído o primeiro casamento. Vamos ler até o verso 25? Olha só, verso 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui no verso 24 é instituído o casamento. O que tem que ser feito no casamento é um princípio, homem e mulher, deixar os pais para formar uma nova família. Morar junto não vai dar certo, é princípio bíblico. Vai ter problema entre a sogra e a nora, ou entre a sogra e o genro, vai ter problema. Então, quem casa, quer casa. É um ditado muito falado aqui, né? Quem casa, quer casa. Tem que ter uma vida própria, começar uma vida a dois, os dois juntos. Ok? E aqui diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia maldade, não havia pecado. E demonstra aqui para nós também no verso 23, quando ele faz aquela declaração que ela é osso dos seus ossos, que o homem também era perfeito emocionalmente. Ele tinha respeito, ele tinha empatia, ele demonstra amor pela mulher, cuidado, zelo, certo? Admiração. Então demonstra que o homem também era 100% sentimental, 100% intelectual, 100% sentimental. E nós vemos aqui também que eles não se envergonhavam porque estavam ou seja, moralmente ele era perfeito. Não tinha problema de pecado. Eles não teve problema nenhum de lascívias, de desejos sexuais que hoje existem
né? Porque o sexo foi deturpado, mas também a mente humana é realmente suja. Nós somos pecadores. Infelizmente, pensamos besteira quando vemos alguém nu. Infelizmente é o que acontece, mas não acontecia isso com eles. Isso fica muito bem claro aqui neste texto. Lembrando que a maneira literária do judeu é diferente da nossa, por isso nós vamos retornar lá para Gênesis capítulo 1, verso 26, para finalizar o sexto dia da criação. Nós viemos aqui para o capítulo 2 para vermos os detalhes. E agora então nós passamos de volta para o capítulo 1, lá no versículo 26, versículo 26 ao 27. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós já vimos que a imagem e semelhança do homem é no espírito. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher, isso mesmo, no sexto dia. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus entrega ao homem o jardim do Éden, né? Ele confia no homem, certo? Então, nós vimos aqui que relata a criação do homem e da mulher no sexto dia, como espiritualmente vivos. Os dois eram a imagem e semelhança de Deus, não apenas o homem feito de barro, né? Mas a mulher, que também foi feita a partir da costela do homem. Nos versos 28, melhor, os versos 29 ao 31, vai nos relatar aqui, além do que Deus abençoou eles para se multiplicarem, né? Como é que era a multiplicação? Relacionamento sexual, dentro do casamento. Homem e mulher deixarão pai e mãe. Eles eram um casal aqui, já tinha feito o primeiro casamento. E eles tinham que frutificar e multiplicar. Então é com sexo. Dentro do casamento não é pecado. Deus criou para o prazer e também para multiplicação, criação de filhos. Ok? Verso 29 ao verso 31. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Então o primeiro homem e a primeira mulher eram veganos, comiam somente vegetais. Nós vamos entender depois por que o homem deixou de ser vegetariano. Quando é que Deus ordena ao homem comer churrasco? Quando é que nasce o gaúcho? Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim fez. Todos os animais comiam pasto. Isso aí que você ouviu, pasto. O leão pastava. É difícil de ouvir isso, né? Por que o leão come? Nós compreenderemos hoje. Devora pessoas, né? Não havia morte. Lembra que não havia morte. Tudo era perfeito, tá? Versículo 31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o sexto dia. Para concluirmos, então, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 ao versículo 3. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Sétimo dia, Deus não faz nada. Deus pode descansar? Não, ele não cansa. A ideia é que estava pronto, estava completo, estava perfeito, não tinha mais nada para ser feito. Um outro atributo de Deus é que ele nunca se cansa, ok? Na próxima lição a gente vai compreender o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Como é que era um pouco da vida de Adão e Eva, o que aconteceu com aquela árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? O que houve com o homem que hoje não consegue mais ouvir a Deus, entender aquilo que ele fala com ele. Por que é que nós não conseguimos ter paz com Deus? Um forte abraço e até a nossa próxima lição. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho, proclamando as boas novas da Palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal do YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA.
rede de web rádios cristãs amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa.